Conexão Ciência. Quando a gente olha para um manguezal pela primeira vez, pode parecer um ambiente silencioso e até um pouco parado. Mas basta observar com atenção para perceber que ali acontece uma enorme quantidade de interações entre plantas, animais e o próprio ambiente. Para falar sobre algumas curiosidades desse ecossistema, conversamos com a bióloga e professora da Universidade Estadual do Paraná, Cassiana Metri, que possui uma longa trajetória de pesquisa na área da zoologia. Professora, o manguezal parece um ambiente difícil de viver, com lama, pouco oxigênio e água salgada. Quais são as adaptações mais curiosas que plantas e animais desenvolveram para sobreviver ali? Chama a atenção que as plantas que vão estar nessa região, elas vão ter que lidar com esse excesso de sal, que ele vem, então, pela presença dessa mistura da água dos rios e do mar, né? Só essas plantas conseguem se adaptar nesse tipo de lugar. Então, quando você pega uma muda de manguezal, você consegue plantar ela num vaso e regar ela com água doce, normalmente, né? Como a gente faz com outras plantas, ela vai crescer. Mas, quando a gente está num ambiente desses, por uma questão de competição, elas vão estar mais presentes, né? Porque daí elas conseguem lidar com esse excesso de sal. Então, a gente vai perceber que tem plantas que elas conseguem fazer com que esse sal, que ele vem pelos seus sistemas de condução da água do mar, e o excesso de sal é eliminado na superfície das folhas. Então, por exemplo, dependendo da época do ano, se você chega num lugar que não choveu muito, você consegue até perceber esses cristalzinhos de sal, parece um pozinho branco em cima das folhas. Além disso, uma curiosidade é que o manguezal forma mais manguezal. Então, o sedimento do manguezal, ele é oriundo de um processo de retenção de sedimentos que vão vindo carreados pelos rios e que ficam presos no sistema das raízes dessas plantas, porque essas plantas, as raízes vão se subdividindo em raízes cada vez mais finas e a gente tem assim como se fosse uma trama de raízes que vai prendendo esse sedimento. Então, quanto mais manguezal, mais prende sedimento e daí, consequentemente, mais manguezal vai surgir. Por isso que eles são tão importantes, né, na preservação das linhas de costa, né? E professora, ao estudar os manguezais, existe algum comportamento de animal ou característica das plantas que costuma surpreender quem começa a conhecer esse ecossistema? Uma característica emblemática de manguezal, como se fosse o logotipo do manguezal, são aquelas estruturas que saem do caule, formando os rizóforos. Isso é típico de uma das espécies, né, que a gente vai encontrar no manguezal, que é o mangue vermelho, ou a Rhizophyra mangle. Então, esses rizóforos, eles são extensões ali do caule e que eles vão ter uma função de estabilidade da planta, né? Porque o solo também é instável. Então, esse solo mole, né? Esse sedimento mole, encharcado, com a presença dos rizóforos, vai conferir uma estabilidade. Então, ali, mesmo com solo mole, assim, a planta consegue crescer vários metros, né? E ficar bastante grande. Então, esse é como se fosse o símbolo emblemático, né? Mas a gente também vai perceber vários animais que conseguem lidar com essa questão de estar parte do tempo do seu dia submersos em água e parte do dia expostos ao ar, que é uma região entre marés e o manguezal, né? Ela vai se diferenciar de um costão rochoso, por exemplo, por causa do tipo de estrutura que a gente vai ter lá, que é o sedimento, né? E não uma rocha. E a questão da salinidade também é um desafio para esses animais. Então, imagina, parte do tempo ele está imerso em água salobra e parte ele está exposto à dessecação. Por conta disso, a gente tem uma fauna assim, muito interessante de animais que toleram essa diferença e também alguns que têm hábitos e comportamentos para justamente dar conta disso. Como, por exemplo, o caranguejo-sá. Né? O caranguejo-sá, ele constrói suas galerias, suas tocas, numa profundidade que, durante a maré baixa, o fundo da toca continua bem úmido. Mesmo em um ambiente aparentemente simples, os manguezais escondem uma enorme diversidade de estratégias de sobrevivência. E quanto mais se observa esse ecossistema, mais histórias curiosas aparecem. Conexão Ciência.